Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo de número 45. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então nós temos aqui na mensagem de Isabel, cheia do Espírito Santo, pois o texto diz que a criancinha saltou de alegria no seu ventre e ela então foi inspirada, ficou cheia do Espírito Santo e começou a falar. E ela então aqui está profetizando, está dando uma afirmação pelo Espírito Santo, dizendo: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Nós temos aqui a sequência que temos estudado desde a carta aos Hebreus, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quem tem fé agrada a Deus e é então batizado com o Espírito Santo para que essa palavra se cumpra, para que ele compreenda esta palavra, pregue essa palavra, viva essa palavra, pratique essa palavra, consiga obedecer da maneira correta. Então, Jesus é o próprio verbo, é a própria palavra de Deus. Como Maria creu, então o Espírito Santo vai gerar no seu ventre o verbo, a palavra. Ela será também cheia do Espírito Santo, ela será batizada com o Espírito Santo. Então, Jesus será gerado e ele, então, será o que batiza com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem sobre Zacarias, vem sobre Isabel, posteriormente Maria, João Batista e Jesus também fez toda a obra, todo o seu ministério na unção do Espírito Santo e então ele passa a ser o Messias, o que batiza com o Espírito Santo. E é através do batismo com o Espírito Santo que todos compreendem a palavra, todos conhecem a Deus, conhecem a verdade e têm poder tanto para pregar o Evangelho pelo mundo todo, ensinar, quanto viver, praticar, porque entendem corretamente a vontade de Deus, porque o próprio Espírito Santo, habitando em cada um batizado com o Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo quem ensina, é o próprio Espírito Santo quem revela as coisas de Deus, como deve ser feito, como deve ser falado, o que significa. O Espírito perscruta todas as coisas de Deus. E nós temos o potencial para saber tudo, para ter todo o conhecimento de Deus, todo o conhecimento da palavra, para compreendermos as Escrituras. Quando nós aqui falamos das Escrituras, nós podemos compreender cada palavra, cada assunto, cada significado, porque é o Espírito Santo quem nos dá essa interpretação, é Ele quem nos revela. E pelo batismo com o Espírito Santo que nós entendemos todas as coisas. Foi exatamente o que Isabel disse para Maria. Bem-aventurada que creu, ouviu a palavra, creu, nesse momento é batizada com o Espírito Santo, então, na continuidade, diz: pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Versículo 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Nós aqui já temos um significado muito profundo do sopro do Espírito, do batismo com o Espírito Santo em relação à nossa alma. Nós nascemos de novo. A nossa alma é revivificada. Nós ressuscitamos, estávamos mortos em delitos, em pecados, agora nascemos de novo da água e do Espírito. No princípio, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo já tinha um propósito de pureza, de santificação, das águas purificadoras, e nós também estarmos nascendo dessas águas. Então, não só da carne, não só do pó da terra, não só do que morre, não só do que é impuro, mas agora da pureza, da santificação, através do batismo com o Espírito Santo nós nascemos da água, onde o Espírito Santo se agradou. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Ele tinha aquela
convicção de que o ser humano também chegaria àquele ponto de nascer da água e o Espírito de Deus morar em nós, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, pelo batismo, pela purificação dos nossos pecados. Então nós podemos realmente ser batizados com o Espírito Santo, o Espírito Santo ser derramado, o Espírito Santo nos cobrir. E a nossa alma é revivificada. Então Maria começou, a minha alma engrandece ao Senhor. É o contato da alma com o Espírito de Deus que nos testifica, o Espírito Santo, de que somos filhos de Deus. Então Maria teve aqui um encontro com Deus, uma revelação de Deus. Ela sentiu a presença de Deus. Ela sabia que a sua alma agora estava com Deus, que Deus estava com ela e que este foi o propósito da criação, de nós termos esse relacionamento próximo, íntimo, de filhos de Deus. Somos filhos de Deus e temos Deus conosco, Deus habitando conosco. Então Maria já teve essa revelação quando ela começa pela alma. É justamente a alma que é criada, que passa a viver pela ação do Espírito de Deus. Nós nascemos de novo. E a nossa alma, então, é revivificada agora pelo Espírito. A palavra do Senhor é Espírito e é vida. Então nós temos agora o Espírito, temos a palavra de Deus, então agora sim nós temos vida. Nós entendemos o sentido da vida e entendemos porque Deus nos criou e Deus habita em nós. Versículo 47. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então realmente ela recebe o Espírito de Deus, é o Espírito que Deus deu, que agora se alegra. Ele está vivendo, foi vivificado. Paz, alegria, segurança, todos os frutos do Espírito. Ela já começa a sentir, talvez seja ali a primeira a ser renovada, a nascer de novo, através de Jesus, através do Espírito Santo na vida de Maria. Então é um grande exemplo para nós de alguém batizada com o Espírito Santo. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Realmente, a partir do momento que o Espírito de Deus veio habitar em minha vida, a minha vida se transformou. A alegria passou a fazer parte constante, perene, permanente da minha vida. É uma alegria interior, a alegria do Espírito Santo. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ele me dá vida, ele me vivificou, ele me fez nascer de novo, ele habita em mim. Então a segurança, a paz, a tranquilidade, a confiança, isso tudo traz alegria. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O reino de Deus é alegria e paz no Espírito Santo. É essa nova vida do Espírito Santo em nós. Esse é o reino de Deus, é Deus habitando em nós, reinando em nós, através do Espírito Santo. Versículo 48. Porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. É uma profecia que o Espírito Santo está dando para Maria, de que todas as gerações a chamarão bem-aventurada, feliz, porque ela creu, que ela foi batizada com o Espírito Santo, porque ela vai andar com Deus, vai realizar a vontade de Deus, vai gerar o Messias, o Salvador, aquele que batiza com o Espírito Santo. Então, nesse contexto da obra de Deus, de tudo o que vai acontecer, Maria sabe, ela recebe aqui uma revelação do Espírito Santo de que todas as gerações deverão chamá-la de bem-aventurada. Bem-aventurada é que creu, diz lá no princípio Isabel para Maria. Então a obra de Deus será realizada na sua vida, apesar dela dizer, porque atentou na baixeza de sua serva, mas ela creu. Então realmente ela creu, ela ouviu a palavra, ela creu e com isso ela foi batizada com o Espírito Santo e vai realizar a obra. Não poderia nada que acontecer sem fé e sem obras. A fé sem obras é morta. A obra é essencial na fé. Me fala da sua fé e eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Então Maria realmente vai realizar a obra. Vai se consumar, vai gerar
vai cuidar, vai obedecer a Deus. Então nós temos esse caminho. Nós não podemos ensinar ninguém a que é apenas graça e fé sem obras. Isso é errado. Não podemos, tem que ter obras. A fé vai produzir obras, sinais, maravilhas. Os homens verão a glória de Deus. Quem crê verá a glória de Deus. Então precisa começar pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Começa com fé. Bem-aventurado é que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Isto é, as obras serão realizadas. Coisas palpáveis ou coisas visíveis, sinais, como foi a própria gestação de Isabel, já na sua velhice, que ali nesse marco da história de Maria, prima de Isabel, ao ouvir do anjo que Isabel concebeu na velhice, esse foi o grande momento da fé de Maria ser edificada pela obra, pela gravidez da sua prima Isabel. Nós temos aqui já marcante importância do nascimento de João Batista como precursor de Jesus, porque foi o precursor da fé em Maria e do povo que ia ali ao templo acompanhar Zacarias, o sacerdote que não tinha filhos, e o povo resolveu orar junto. A nação se comoveu e houve um movimento de oração em favor de Zacarias. Quando aconteceu o milagre, houve uma restauração espiritual no coração dos pais para os filhos. A notícia correu por toda a nação. Aquele sacerdote idoso com a sua esposa já envelhecida, ela está grávida. O anjo apareceu. Então a fé em Israel foi renovada. A alegria, o louvor, o cântico, o culto, a adoração. Então ele preparou aqui já no seu nascimento, no anúncio do anjo para Isabel, para Zacarias, aqui já estava preparado o caminho para o Senhor em Israel, porque o primo de Maria, a prima de Maria, já engravidara na sua velhice e havia ali uma união naquele nascimento de João, de Jesus. Isso já foi a preparação do caminho. E nós vemos João Batista no mesmo espírito de Elias. Elias também uniu o povo para lutar contra os profetas de Baal. E ele ali reedificou o altar, orou a Deus, Deus mandou fogo do céu, consumiu o holocausto e houve a vitória ali da obra de Deus, dos profetas do Senhor, através de Elias. E todo Israel teve um momento de restauração da sua fé. Hoje também, se nós nos envolvermos coletivamente, unidos em um propósito de oração, de confissão de pecados, de clamor, deixando de lado diferenças, deixando de lado questões, outras, apenas nos unirmos em um propósito de oração, nós também podemos novamente experimentar, pois houve um grande tempo entre Elias e João Batista, e há também um grande tempo entre João Batista e nós agora. Outros avivamentos já aconteceram, outros milagres já aconteceram na história da igreja. E se nós hoje nos unimos para orar por uma causa e vermos esta causa sendo respondida realmente como um milagre de Deus, vemos a mão de Deus se mover sobre o Brasil numa unidade de oração, um só coração, um só pensamento, todos clamando, todos orando, realmente virá esta renovação da fé e podemos ver novamente o povo brasileiro sendo batizado com o Espírito Santo, haver uma restauração da obra de Deus, como foi aqui nos dias de João Batista. Que Deus te abençoe, que você também possa ser batizado com o Espírito Santo e pregar essa mensagem, estarmos juntos em oração para que os milagres aconteçam e orarmos por um milagre específico, por uma causa específica, para vermos a resposta. Se crermos, veremos a glória de Deus sobre o Brasil e sobre toda a terra. Que Deus te abençoe, que você seja batizado com o Espírito Santo e que Deus te abençoe em nome de Jesus, o Messias. Amém.